não tem ascendentes, não tem cônjuge, não tem companheiro e não tem colaterais, portanto, se não tem parente nenhum, essa herança será considerada jacente. E isso é o que nós vamos examinar agora. A hipótese em que uma pessoa morre e não tem nenhum herdeiro que possa receber essa herança. A chamada herança jacente. A herança jacente tem previsão no artigo 738 e seguintes do CPC e artigo 1819 do CPC. Então, chega a notícia à autoridade pública, seja o delegado de polícia, seja um hospital, seja o hospital vai ter que comunicar ao delegado de polícia, seja ao juiz da comarca, de que uma pessoa morreu e não deixou nenhum herdeiro, certo? Se uma pessoa morreu e não deixou nenhum herdeiro, o juiz deverá determinar diligências para investigar se essa pessoa deixou patrimônio e se é possível, entre os seus documentos pessoais, descobrir algum parente vivo do falecido. Esse processo nós chamamos de arrecadação. É um processo ainda de natureza administrativa, certo? Então, o juiz vai pedir ao oficial de justiça ou o seu secretário, ele próprio poderá ir pessoalmente, dificilmente vai, mas pode ir pessoalmente sim, vai até a casa do falecido, vai abrir a casa do falecido e vai mandar arrolar todos os bens lá existentes. Não só arrolar todos os bens, ele vai também pegar todos os documentos pessoais do falecido e ler, examinar, investigar, verificar se encontra algum parente, alguma pessoa do mesmo sobrenome, alguém com quem ele se comunicava, alguma pista para encontrar algum herdeiro. Hoje, logicamente, a melhor pista de todas é o computador, né? Sejam os e-mails, sejam as redes sociais, Facebook especialmente, né? Entre outras possibilidades. Ali ele vai tentar investigar e tentar encontrar algum parente. Então, ele vai nomear um curador para cuidar desse patrimônio enquanto tenta encontrar algum parente. Se ele encontrar algum parente vivo, então ele vai mandar citar esse parente vai ter que providenciar a ação de inventário, certo? Portanto, a ação de inventário aí já deixa de ser herança jacente e passa a ser uma ação normal, como qualquer outra de partilha de bens, se encontrado algum parente sucessível. Se não encontrar nenhum parente sucessível, então o juiz vai iniciar o processo da herança jacente. Além dessa arrecadação, esse curador também vai cuidar do patrimônio. Vamos supor que a pessoa tenha bens que possam se deteriorar, então o juiz vai mandar vender esses bens, autorizar a venda desses bens. Vamos supor que essa pessoa tenha uma empresa aberta, o juiz pode determinar que o curador continue na administração dessa empresa para evitar maior prejuízo, por exemplo, ao próprio patrimônio do falecido ou especialmente aos funcionários da empresa. Então, pode determinar que a empresa fique aberta, arrecadando, para que a gente possa liquidar a empresa aos pouquinhos, demitindo os empregados, pagando as rescisões, enfim, promovendo para que ninguém saia no prejuízo. Assim como ele pode determinar qualquer ato necessário de preservação ou conservação desses bens. Bom, não encontrando nenhuma pista de nenhum herdeiro sucessível, o passo seguinte vai ser a publicação de 3 editais, de 30 em 30 dias, certo? Esses editais serão publicados nos jornais de circulação e nos sites do Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, né? E na internet. Então, nós teremos a publicação desses editais dizendo que fulano de tal faleceu e os herdeiros que se interessarem, que se apresentem para habilitar. Tudo isso sem prejuízo dos credores. Os credores também serão pagos pelo curador. Os credores poderão se habilitar, apresentarem, comprovarem o seu título, comprovarem o seu crédito, e o juiz, verificando a autenticidade desses créditos, validade desses créditos,
poderá determinar que o curador pague esses credores do falecido, credores que o falecido deixou. Muito bem. No momento em que são publicados os editais, novamente, se aparecer alguém, vira inventário. Se não aparecer ninguém, o juiz, 1 ano após a publicação do primeiro edital, ele vai declarar por sentença, agora sim processo judicial, ele vai declarar por sentença a herança vacante. Então, a declaração de vacância se dá por sentença e se dará 1 ano após a publicação do primeiro edital. Com a declaração de vacância através de sentença, os colaterais estão excluídos da sucessão. Portanto, ainda que venham a aparecer depois desse prazo, não terão mais o direito hereditário. Os colaterais apenas são os únicos que perdem o direito hereditário após esse prazo, certo? Os demais não perdem o direito hereditário. Os demais vão ter que requerer esse direito hereditário por ação própria, chamada ação de petição de herança. Então, depois da declaração de vacância, se surgir lá um filho, esse filho poderá ingressar com uma ação de petição de herança, comprovando a sua qualidade de filho, ou ingressando até mesmo com uma investigatória de paternidade póstuma, se ele não foi reconhecido ainda, e vai garantir, lógico, através da petição de herança e da comprovação de filiação, vai garantir essa herança, vai garantir o recebimento desse patrimônio, certo? Então, o único que é excluído, a única categoria que é excluída com a declaração de vacância são os colaterais. Muito bem, 5 anos depois da morte, esses bens passarão para a propriedade dos municípios, os bens situados em municípios, para o Distrito Federal, os bens situados no Distrito Federal, e para a União, os bens situados em territórios federais. Então, nós temos que os municípios serão beneficiados, o Distrito Federal e, eventualmente, a União, na existência de territórios federais. Os estados não participam da herança jacente, certo? Então, repetindo, uma pessoa morre, não deixa nenhum herdeiro, não deixa testamento, isso eu não frisei, mas é importante lembrar, não deixa nenhum tipo de herdeiro, nem legítimo, nem testamentário, que se conheça. O juiz vai investigar nos documentos pessoais, computador, etc., se consegue encontrar algum parente. Se não conseguir encontrar parente, vai mandar publicar editais. 1 ano depois da publicação do primeiro edital, declara a sentença vacante. E 5 anos depois da morte já vai passar essa propriedade para o município, o Distrito Federal ou a União. O João pergunta o seguinte: o prazo de 1 ano é contado da expedição do primeiro edital ou do fim dos 30 dias estabelecido no primeiro edital? Bom, aqui fala na publicação do primeiro edital. Por que tu diz assim, né, 30 dias? 30 dias é o prazo para atenderem o edital, mas o prazo para a declaração de vacância é a da publicação do primeiro edital. Se não me falha a memória, vamos rever isso na lei agora. E, repito, mesmo com a declaração de vacância, 10 anos, até 10 anos depois da morte, ainda é possível aparecer algum descendente, algum ascendente, ou mesmo um cônjuge separado de fato, pode aparecer para reivindicar essa herança, certo? E, logicamente, terá direito, mas terá que fazer isso numa ação própria. Compreendido, gente?